Recebemos agora neste Jornal da Hora do Almoço o professor catedrático José Filipino. Professor, muito boa tarde. E hoje temos aqui à cabeça, com prioridade, de facto, esta crise migratória em Ceuta, já com números revistos, mais de 60 mil migrantes que tentaram entrar de forma irregular, também já 41 mortes confirmadas. Como é que podemos classificar esta situação de absoluta emergência humanitária e social? Boa tarde, Janete. Boa tarde também aos nossos telespectadores. É mesmo uma situação grave, mas era uma situação que se adivinhava. Pedro Sánchez culpa uma decisão do Supremo, que eu já explicarei, do início deste mês, pela situação que se está a viver. A situação já era anterior. E porquê? O ano passado, o país da União Europeia onde foram registados mais pedidos de asilo foi em Espanha. E de quantos foram esses pedidos? Foram quase 150 mil pedidos de asilo. Se for mais concretamente, 144.288. E já foram analisados, porque é preciso serem analisados, cerca de metade, 76.145. Quantos é que mereceram resposta favorável? Cerca de 10%. O que quer dizer que, neste momento, a que é que estamos a assistir? Estes migrantes são, portanto, pessoas que chegam aproveitando muitas vezes aquilo que é os vazios da lei ou a dupla interpretação da lei. E o que acontece é que as máfias são especialistas no transporte destes migrantes. O que é que acontece? Nós estamos habituados a ver chegar à Europa migrantes, tanto a Espanha como também a França, como a Itália, principalmente, em barcos. Ora, o que acontece é que uma decisão do Supremo Espanhol, do início de julho, portanto, deste mês, deste ano, disse que não podiam haver deportações a quente. O que é uma deportação a quente? Alguém que chega e imediatamente é repatriado, é expulso. É o que está a acontecer, de resto, também agora nesta nova crise migratória. O que é que ele disse? Não, porque já vai ver porque é que não pode ser. Porque ele disse o quê? Só podem ser repatriados a quente quem ultrapassar barreiras físicas, como, por exemplo, muros, como, por exemplo, vedações. E por isso eu trouxe uma imagem dessas vedações. O que é que as máfias descobriram imediatamente? Quem entrar a nado, que é o que nós estamos a perceber. Os nossos telespectadores poderão ver que há pessoas a subirem um muro. Quem sobe o muro pode ser deportado a quente. E porquê? Porque é essa a interpretação do Supremo que está a violar uma fronteira. Mas atenção, quem entra pelo mar, e todos eles vieram, a maioria deles veio a nado, e é por isso que o número de mortos, quando eu entrei em estudo eram 34, agora são 41. E o número vai subir porque vão ser encontrados muitos corpos no mar porque vieram a nado em vez de vir de barco. Porquê? Tentando entrar numa zona em que não haja um muro. Porquê? Porque a partir do momento em que não haja um muro, significa que não se aplica a deportação a quente. Portanto, foi a forma dessas redes contornarem este Agora, o que é que isso depois quer dizer? Que se não podem ser deportados de imediato, a quente significa são detidos e são expulsos. Se não podem, há um processo que é comum em toda a União Europeia. Há primeiro uma entrevista. É para saber quais os motivos que levam aquele migrante a entrar em território da União Europeia sem documentos. E uma parte considerável deles pede asilo político. E pede asilo político, portanto é necessário dizer o que é o asilo político, o que é a proteção subsidiária. Muitos deles invocam que o seu país está em guerra e, como está em guerra, correm risco de vida, porque a definição de asilado político ou de exilado político é alguém que bate à nossa porta para entrar porque alguém entrou na casa dele sem bater à porta. Mas o problema é que muitos destes jovens que aqui estão não cabem no elemento asilo político, na figura do asilo político. Então o que é que podem pedir? Proteção subsidiária. E aí podem pedi-lo porquê? Por motivo de pertencer a uma minoria, a uma religião diferente, por dizerem que a sua vida corre perigo. Qual é o problema? Porque é que há cerca de 10% de pedidos que são aceitos? Porque repara uma coisa, Marrocos, a maioria destes jovens são de Marrocos. Eu digo jovens porque a maioria também são jovens. Sim. O que é que acontece? São de Marrocos. Aliás, se não fossem jovens, como é que atravessavam é uma grande
porção de mar a nado. E há muitas crianças também. Há muitas crianças, pois, e muitos cadáveres que vão aparecer de crianças que os pais transportam e que sabem que depois os barcos as vão abandonar a meio do caminho para fazerem o resto da travessia a nado e ninguém nada com uma criança ao colo. Portanto, o que acontece é que, se não tiver, estes jovens vão pedir, muitos deles, proteção subsidiária, em que dizem que a sua vida corre risco se regressarem. E porquê? Marrocos não é uma democracia nem perfeita nem imperfeita. Marrocos é um regime híbrido. E como é um regime híbrido, está na posição 91 nos países no que diz respeito à qualidade da democracia, ou se preferirmos, ao regime. E tem apenas 4,97. Mas em 5 já seria uma democracia ainda que imperfeita. Então está muito próxima. O problema é que uma das rubricas que Marrocos mais em baixo está é precisamente as liberdades civis, com 4,12. E então muitos destes, os que têm mais preparação, por exemplo, a nível académico, vão invocar que, se regressarem, o país deles não é um país livre e corre o risco, portanto, a sua vida corre risco, porque podem ser considerados presos políticos. E é evidente que se um país não obedece aos critérios mínimos nas liberdades civis, isto vai depois funcionar a favor das máfias e destas pessoas. Mas será uma percentagem mínima que consegue esse estatuto? Exatamente. Aliás, muitos daqueles que nós vimos a subir o muro já foram deportados. Deportados a quente. E os outros foram, a maioria deles, a maioria não podemos dizer maioria, uma parte considerável foi convidada a sair por terra ou por mar, acompanhada das autoridades espanholas. Porquê? Porque o centro de acolhimento já arrebentou pelas costuras. Não é possível receber todos aqueles que se dizem requerentes de asilo político. E este processo, Janete, é um processo demorado. Por exemplo, a análise de um processo de asilo político dura no mínimo 6 meses, é meio ano, por isso mesmo ainda nem todos foram analisados. E a partir do momento que passam estes 6 meses, estes imigrantes têm direito a lutar pelo seu sustento, dito em português da nossa rua. Têm direito a trabalhar. E como têm direito a trabalhar, para quê? Para garantirem o seu sustento. Mas na primeira fase não têm. Então, o que é que acontece neste momento em Ceuta? Os supermercados, os hipermercados, as lojas estão encerrados. Porque esta população que está faminta entra dentro destes supermercados e não tem dinheiro. É para roubar, é para comer, porque as máfias verdadeiramente levam-lhe todo o dinheiro que estas pessoas conseguem para a travessia, e nós percebemos que é incompleta. Para fazer esta travessia. Exato. A maioria paga e paga a máfias, a redes. O que é que acontece? Ceuta é uma cidade que tem um estatuto especial. É mais ou menos como a Madeira e os Açores para Portugal. Tanto Ceuta como a Melilla. É mais uma cidade com regime especial, aquilo que se chama, portanto, uma cidade autónoma. Tanto Ceuta como Melilla. E o que é que acontece? O Ministro da Administração Interna espanhol tem autoridade sobre o território. E como tem autoridade sobre o território, o enclave e a cidade, o que é que vai fazer? Vai visitar para tentar calar a União Europeia. Nós já percebemos que a Itália, que também é confrontada com o mesmo problema, mas também a França, também recebe, mas a Finlândia, que está no outro lado, e até o Chega em Portugal, o que é que acontece? Pedem que a Espanha seja suspensa, para uns seja expulsa, para outros seja suspensa temporariamente do Acordo de Schengen. Para quê? Para que esta população não possa continuar a entrar e a requerer o estatuto de asilo político. Porque, de facto, falamos aqui de muitas pessoas, são mais de 60 mil migrantes. É impossível, nesta fase, controlar todas estas pessoas de uma só vez. Não há meios suficientes. É possível que muitas delas já se tenham escapado e enfim, estejam a caminho de outros territórios. Claro, o que acontece é que estas pessoas entram e, repare, o mesmo se passou, por exemplo, com os sírios. A Alemanha era o principal receptor. E porquê? Porque havia o regime de Bashar al-Assad. Então as pessoas invocavam perseguições políticas para fugir. E muitas delas obtiveram, no tempo de Angela Merkel, foi 1 milhão de sírios, que foram, portanto, legalizados. Porquê? Porque tinham o direito ao estatuto de asilo político.
Aqui, neste momento, nós percebemos que o problema é mais do âmbito da migração do que do asilo. O que é que o governo espanhol já condenou? Condenou o governo de Marrocos, dizendo que o governo de Marrocos nada faz para reter estes cidadãos. E é verdade que nada faz. De certa forma, Marrocos utiliza o fluxo migratório como ferramenta de pressão diplomática, nomeadamente contra a Espanha? Usa também, porque nós percebemos que usa como válvula de escape. Significa que o problema demográfico, muitas desta população foge àquilo que se chama a geografia da fome ou a geografia da falta de oportunidades. E foge para onde? Para a Europa, para o Eldorado da civilização, que promete, portanto, uma vida muito melhor do que aquela que tem no seu solo. Mas há um dado importante: Marrocos e a Espanha sempre se desentenderam por causa do Saara Ocidental, por causa da Mauritânia. E agora aquela nova autoestrada que vai ter o nome de Donald Trump é precisamente na zona do Saara, que a Mauritânia reclama como sua, a Frente Polisário reclama a independência, mas a Espanha define que é uma região que pode ter autonomia, mas pertence a Marrocos. É uma tentativa de suavizar as relações. Porquê? Os impérios coloniais acabaram, mas ainda há resquícios. E Ceuta e Melilla são dois desses resquícios do Império Espanhol, como o Império Francês também tem, como o Império Inglês também ainda tem. Possessões que verdadeiramente nós percebemos que não ganharam a independência e mantêm uma relação de dependência relativamente a uma metrópole do antigo Império Euromundista. Portugal é que não fez isso, concedeu, ou melhor, reconheceu a independência a todas as suas ex-colónias, e não entra aqui os Açores e a Madeira, nunca foram colónias, são, portanto, territórios adjacentes, são, portanto, regiões autónomas. Não é o mesmo que se passa em Espanha, não é o mesmo que se passa em França, em que nós percebemos, inclusive, por exemplo, Ceuta e Melilla têm representantes nas cortes espanholas. E porquê? Precisamente fazem parte da Espanha. Estão integradas. E quando a Espanha, que teve um império em que, quando Filipe II, que foi rei de Portugal, com o nome de Filipe I, disse que tinha um império, já netem que o sol nunca se punha. Porquê? Porque quando se punha no Ocidente, era dia no Oriente. Quando se punha no Oriente, era dia no Ocidente. A Espanha teve um império descomunal, principalmente quando anexou Portugal, ou pelo menos quando houve a união dinástica. Neste momento, a Espanha ainda tem alguns resquícios desse império. E não é a questão da língua na América Latina, que são países independentes. São situações como esta, de Ceuta e de Melilla. Então, o que é que percebemos? Que os países europeus estão preocupados com este afluxo. Porquê? A África é um continente muito jovem. E como é um continente muito jovem, quando os jovens não encontram oportunidades, têm duas hipóteses. Uma hipótese é aderirem a radicalismos, e daí o terrorismo ter tanta capacidade de recrutamento em África. A outra é procurar uma vida melhor no norte. Quer dizer que os trópicos estão a invadir o norte. E o que é que acontece? Num primeiro momento, foi o norte que invadiu os trópicos. Agora são os trópicos que invadem o norte. O que é que a Espanha pode fazer? Pode acionar um modelo, um programa, é o programa Frontex, que é o programa da União Europeia para controlar as fronteiras.